Olá, seja bem-vindo em mais um episódio do Pode Aplicar e hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante que está batendo aí na sua porta. Você acredita que educação financeira tem muito mais a ver com hábitos e que você dá conta disso do que propriamente de quanto dinheiro você tem na sua conta? A nossa convidada de hoje é a professora Roseli Reis, especialista em educação financeira, paranaense e há 18 anos na estrada, levando um pouquinho sobre a questão para as pessoas de uma forma em geral. Roseli, você acredita que a educação pode transformar vidas? Seja bem-vinda aqui com a gente. Obrigada, Márcia. Acredito, aposto e tenho trabalhado muito firmemente em cima disso. Educação financeira, como eu falei anteriormente, né, é um tema de utilidade pública. Então, eu acredito que todas as pessoas, e isso independe de quanto elas ganham, precisam se educar financeiramente, porque é isso que vai transformar a vida delas e não seguir nesse padrão cultural que a gente vem há anos e anos. Então, isso precisa ser rompido. E o grande desafio está aí, em quebrar um padrão cultural, é a quebra de paradigmas. Porque a gente acredita que só é possível quando você tem dinheiro, né? Dificilmente a gente entende que você tem a possibilidade de converger, de transformar realidades um pouco mais difíceis para situações mais confortáveis financeiramente falando. E aí, de repente, a gente vê lá alguns exemplos de pessoas que conseguiram, que deram a volta por cima, que do nada construíram grandes trajetórias e a gente fica realmente encantado, né? Você acredita que essas pessoas teriam o que em comum? Convencionou-se, né, a acreditar que investimento, que educação financeira, que finanças pessoais de uma forma geral é um assunto relacionado somente para pessoas que são ricas, e isso é um engano. E é um terrível engano que atrapalha, inclusive, o desenvolvimento, o desempenho da economia. Tá? Então, educação financeira é para todo mundo, sem exceção. Então, eu preciso entender que não está relacionado a quanto se ganha, mas a como se gasta. É claro, né, vou fazer um parêntese, que há pessoas que vivem com o mínimo, né? Nós temos aí no Brasil, temos pelo mundo, pessoas que vivem com muito pouco e que fica difícil falar, né, de investimentos, por exemplo, de reserva de emergência, para quem já vive com o mínimo. Mas para as pessoas que trabalham, que tem salários aí razoáveis, né? Eu digo assim que uma família que tem um salário aí acima de R$ 3.500, ela já consegue sim fazer um planejamento financeiro e às vezes até umas que ganham menos, porque eu venho de uma família, né? Vou falar um pouquinho da minha trajetória, eu venho de uma família de salário mínimo. A minha mãe sempre ganhou um salário mínimo, sempre, e nos educou assim. Eu só tenho uma irmã, mas ela nos educou assim: nós vamos viver conforme nós ganhamos. Então, se hoje nós podemos comer pão de manhã, nós vamos comer pão. Se não podemos, nós vamos comer pipoca. É assim que nós vamos viver. Então, ela me ensinou assim. Ela não teve estudo, ela estudou até a 2ª série, né? O meu pai estudou um pouquinho mais, até a 4ª série, mas eles me ensinaram de que uma regra básica, né? Que eles também aprenderam isso: não se gasta mais do que ganha. Então, não está relacionado a quanto, mas a como você vê isso. E isso realmente é libertador, né? Porque você pode vir de uma família que ganha, né, recursos limitados, mas que não vive endividado. E ela consegue, né, o que é muito difícil hoje em dia, principalmente por conta do grande apelo ao consumo, é muito difícil hoje você viver conforme a sua renda. Então, educação financeira é justamente para te mostrar que é sobre isso. Você precisa aprender a viver
com aquilo que você ganha. Ah, mas o que eu ganho não é suficiente? Então vamos às estratégias para mudar isso. Ok. Porque é o que você falou, é um paradigma, né? No momento em que você entende que é importante se planejar, de repente aí está o pulo do gato. Mas aí a pergunta, como eu faço isso, Roseli? Você comentou agora sobre famílias com menos recursos, que é uma realidade de muitas pessoas, principalmente no momento atual que nós estamos, com os produtos mais caros, a própria cesta básica mais cara. Então a gente vem enfrentando algumas dificuldades, inclusive para manter hábitos do dia a dia já. E as famílias estão tendo que se reinventar um pouquinho aí. Você acredita que entender o que é fundamental, essencial, é o primeiro passo? Sim. O que é essencial, né? Eu costumo dizer o seguinte, que é mais uma questão comportamental do que técnica. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é entender que eu preciso de duas questões. A primeira é iniciativa e a segunda é disciplina. A iniciativa, às vezes, é até mais fácil de ter, né? Porque se eu tiver motivado até o final dessa palestra, todo mundo vai ter iniciativa, eu espero, né? O final dessa fala, né? Mas e depois? E a disciplina para isso, né? Então, eu preciso, primeiro, ter a iniciativa e depois eu preciso seguir de uma forma disciplinada. Então, eu preciso entender que o primeiro passo eu preciso quebrar os paradigmas culturais. Então, eu preciso entender que a primeira frase que eu preciso eliminar da minha vida é: ah, mas é porque eu ganho muito pouco. Ah, é porque eu ganho muito pouco. Muitas pessoas, não importa quanto elas ganham, elas já habituaram a dizer que ganham pouco. Eu tenho um desenho na minha palestra, que é uma figura assim de uma pessoa bem, bem desesperada. Eu acredito que as pessoas já ficam apavoradas assim, Roseli, não é nem no final do mês. Chegou o boleto do cartão, o pessoal já pula. É exatamente isso. Aí, geralmente, eles começam a rir, né? Todas as vezes, todo mundo começa a rir. De nervoso. Aí eu falo assim, eu já sei por que vocês estão rindo. É porque não é mais no final do mês, é um dia depois, e aí eles riem novamente e dizem assim, no dia. Outro dia eu ouvi assim, o meu salário, ele quica. Aí eu falei, socorro, ele quica, ele cai e some, porque as pessoas realmente estão gastando mais do que elas ganham. E tem um outro perigo também, muito sério. As pessoas, elas estão considerando o limite do cartão de crédito, o limite da conta, como extensão do salário. Quem foi que falou isso para elas? E como que as pessoas caíram nessa? E aí, eu também, tenho um estudo e cheguei a uma conclusão de que o ladrão da prosperidade das pessoas comum se chama juros. E isso não é porque ninguém obrigou as pessoas a gastarem mais do que elas ganham, é que elas olham aquele limite e elas entendem como extensão do salário. Só que quando você usa aquele limite, você paga e paga muito caro. Então, às vezes, quando você paga o mínimo do cartão, o juro mensal pode chegar a 10%. Então, se você poderia guardar 10% da sua renda lá numa reserva de emergência ou numa conta investimentos, que nós vamos chegar lá, você transfere a sua prosperidade, você transfere aquilo que você poderia ganhar em cima, você paga de juro para uma instituição financeira. Mas por quê? Porque você está usando aquele crédito como extensão do salário e ele não foi dado para isso. Então, isso é um perigo e que tem levado as pessoas, é isso que eu digo, né? As pessoas a perderem a prosperidade para as instituições financeiras, não por culpa da instituição financeira, mas por conta da deseducação financeira do brasileiro. Eu estou aqui absorvendo tudo, Roseli, porque você falou agora algo assim que é tão simples, mas é tão importante. Levar em consideração um valor que você não tem, que não te pertence, como parte do teu salário, da tua renda mensal. Talvez muito mais que realmente matemática, comportamento, mas a gente vive em um mundo extremamente consumista.
a gente parte do pressuposto de que temos necessidades. Eu tenho necessidade disso, eu preciso disso, eu quero isso, eu vou fazer aquilo, eu me frustro por não ter. Então, talvez esse diálogo interno, né, ele tenha que existir antes mesmo do que eu ir ali fazer uma planilha matemática, mas da tua vivência, da tua expertise, como é que você acredita que nós podemos reverter mentalmente essa cilada? Decisão. Né? Eu preciso decidir. E as pessoas sempre cometem, às vezes, né, elas caem naquela procrastinação. Então, eu não posso deixar isso acontecer. Eu preciso decidir agora, né? Você que está ouvindo, quando você começa agora já, então você já começa a reeducar o teu pensamento, né? Hoje a neurociência, ela tá em alta, e ela tem que estar em alta mesmo, porque nós precisamos aprender a dar ordens para o nosso cérebro. Então, eu começo aqui. Eu começo na mudança de pensamento. Então, eu começo a dizer para mim mesma, não, pera lá. Palhaçada essa que eu fiz com a minha vida financeira, eu vou mudar isso. E eu vou mudar, e eu posso mudar. E eu garanto para vocês, eu desafio vocês que isso não depende de quanto ganha. Então eu começo aqui, dando ordem para o meu pensamento de que eu vou mudar essa realidade. Então isso me induz a ter a iniciativa. Comecei agora, a partir de agora, o que eu tenho que fazer? Então a iniciativa é o primeiro passo e o mais assertivo. O que eu tenho que fazer? Exatamente uma lista. É uma lista mesmo. Muitas pessoas não gostam de anotar. Então, pega lá o seu bloquinho de notas, pega o bloco de notas do celular, se você for muito tecnológico, pega o bloco de notas do celular, pega o caderninho, uma planilha, um texto de Word e começa. O que é necessidade e o que é desejo. O que é necessidade, eu preciso realmente satisfazer. E o que é necessidade? Existe a pirâmide de Maslow, eu acho que todo mundo conhece essa pirâmide, né? Que diz lá que nós temos as necessidades básicas que precisam ser supridas. Nós precisamos morar, nós precisamos comer, nós precisamos nos vestir. Depois vem as outras. Então, o que é necessidade? É comer, morar e vestir. Agora, vou comer conforme a renda, vou morar conforme a renda, vou vestir conforme a renda e não conforme o crédito de extensão lá da conta bancária, tá? Então, eu preciso aprender a fazer isso. Quando eu estou muito insatisfeito com a minha renda, eu tenho como mudar? Tenho, é claro. Eu sempre brinco com os meus alunos e nas palestras dizendo assim, eu acho que eu valho X, mas eu ganho 10% desse X. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar murmurando? De forma alguma, exclua a murmuração da sua vida. Ela é um atraso de vida, tá? Exclua aquelas pessoas que ficam sempre reclamando, excluam isso da vida. Então, se eu acho que eu valho mais e eu desenvolvi estudando e muito, né? Eu desenvolvi algumas habilidades porque eu fui buscar, né? Como eu nasci lá em Ortigueira, lá no interior do Paraná, na roça, venho de uma família simples, eu fui transformar a minha vida com educação. Então, eu estudei muito, mas muito mesmo. E aí eu desenvolvi algumas habilidades. E essas habilidades me dão a possibilidade de buscar outras rendas. Então, eu posso fazer outras coisas. Então, eu digo para as pessoas que descubra aquilo que você gosta de fazer. O que você gosta de fazer? E que pode te remunerar. Todo mundo tem habilidade. Todo mundo pode desenvolver competências. E a qualificação está a um palmo de você que está no celular. E a qualificação ela é gratuita, tá? Então, quando você acha que a sua renda é insuficiente, busque mais. E busque mais de forma prazerosa, que é a renda extra. São duas situações aí, né? Uma, você buscar mais, ou seja, buscar caminhos para melhorar a tua renda mensal, e a outra, você se adequar à renda real que você tem. Exatamente. São dois caminhos. A primeira é mais difícil, né? Por quê? Por conta do padrão cultural. Pode ver que na classificação social, né, as pessoas são classificadas socialmente como pobres e como ricas. E aí a gente tem, né, o classe A, B, C, D, E, temos a A+, temos diversas classes.
E quanto mais baixa a classe social, maior é o engano do padrão mental que foi impositivo praticamente, né? Se você ouve sempre, desde cedo, que você é pobre, que o dinheiro te leva para o inferno, que a riqueza não é coisa boa, que rico é todo mundo é explorador. Se você cresce nesse ambiente, o teu cérebro já está condicionado a não ter uma boa relação com o dinheiro. Então, eu já preciso, nessa quebra de paradigma, romper com isso. Espera lá, qual é a minha relação com o dinheiro? Eu digo o seguinte, todo mundo que tem essa relação rançosa com a riqueza, eu quero muito ser rico, mas eu odeio os ricos, dificilmente será. Porque eu não posso odiar aquilo que eu tanto almejo. Então, é um padrão mental, é um padrão cultural. Então, eu não posso. Eu falo isso com conhecimento de causa. Porque quando eu fazia faculdade, há muitos e muitos anos atrás, né, eu entrei já tardiamente, tinha 22 anos, quando eu fui para a faculdade, eu mal sabia o que era faculdade, mas de repente eu estava lá. Tá? E eu tive um professor que foi, professor Ivan Dutra, ele foi um grande marco na minha vida, e eu era essa pessoa que só murmurava, que só reclamava. Você viveu isso. Eu vivi isso. E eu vejo muitos vivendo, muitos jovens, e eu vou correndo para tentar fazer o mesmo que o professor fez por mim. Porque um dia ele chegou e falou, olha, Roseli, você é muito esforçada. Que eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de aprendizagem, não tem problema algum de falar isso. Tenho dificuldade de aprendizagem, eu levo 3 vezes mais tempo para aprender o que uma pessoa comum aprende, mas eu sou muito esforçada. Então eu digo que há muito mais oportunidades para os esforçados do que para aqueles que se acham muito inteligentes, tá? Então eu sempre fui muito esforçada, e ele dizia assim, você é muito esforçada, você é uma das melhores alunas, você foi dar aula particular para os colegas de turma, porque eu precisava comer, eu precisava, né, de um lanchinho, e eu não tinha dinheiro na época, né? O pessoal ia para a cantina e eu ficava na sala. Até que eu fui buscar uma renda extra, chacoalhada por esse professor, né? Ele já tinha me falado, busca uma renda extra, menina. Vai lá, para de ficar dependendo das suas colegas, porque elas sempre me davam lanche. Sempre fui cercada de pessoas maravilhosas. Sempre. Deus sempre me deu essa graça. Pode concluir. E aí, nessa chacoalhada que eu levei dele, ele falou, pare de murmurar. Porque se você não mudar a sua postura perante a vida, você vai continuar assim, super esforçada e fadada àquilo que você tanto condena. Forte isso, hein? Exatamente, muito forte. E aquilo, eu fiquei deprimida uns 3 meses, eu fiquei muito pesarosa, eu fiquei brava com ele. 10 anos de terapia nessa frase. Mas 3 meses depois, eu cheguei e pude agradecê-lo. E falei, com professor, certeza. Você realmente me deu o chacoalhão que eu precisava. A partir de agora, eu não vou ser mais uma murmuradora. Mas a partir de agora, eu estou decidida a transformar a minha vida. Então, eu passei a estudar muito mais. E nessa época, eu ganhava um salário mínimo também. Né? E eu fui ganhar mais de um salário mínimo e meio quando eu cheguei aqui em Rondonópolis, aos 28 anos de idade, porque até então o meu maior salário tinha sido um salário mínimo e meio lá no Paraná. Não, eu minto, eu esqueci, eu tive uma experiência muito boa na C&A Modas, que eu trabalhei na C&A Modas aos meus 19 anos em Curitiba, e aquilo foi sensacional. Mais jovem, imprudente, cometi um único deslize e fui demitido. Então a minha alegria toda durou só 1 ano. E, né, como quem não nasce em berço esplêndido não pode desperdiçar oportunidades. Mas aí você falou uma coisa agora de desperdiçar oportunidades, e eu já vou aproveitar para fazer um parênteses. Algumas pessoas com menos condições financeiras, às vezes, têm mais dificuldade para se estabelecer por conta dessa natureza que vem aí na tentativa eterna de superar. Mas, num contraponto, tem muita gente que tem condições, e aí já vale também aquele pensamento antigo que diz que avós ricos, filhos estáveis, netos fadados ao fracasso. Que é essa concepção de que está tudo sob controle, então eu posso gastar. Não preciso me preocupar. E muita gente que às vezes tem condições não valoriza o que tem. E assim, então são 2 olhares,
mas que arrastam pessoas. É por isso que a frase é: não importa quanto se ganha, mas como se gasta. Eu tenho colegas que ganham muito, muito mesmo, né? E que vivem no vermelho. Tá? Então não importa quanto ganha, importa como você gasta e qual a relação que você criou com a renda, com o dinheiro. Eu digo sempre, né, nas palestras e para os alunos que trate o seu dinheiro, trate o seu recurso financeiro, trate o seu salário com respeito. E o que é tratá-lo com respeito? É exatamente isso. A primeira coisa que você faz quando você recebe é se autorremunerar, é fazer o investimento. Outro engano que as pessoas convencionaram, estão condicionadas a guardo só se sobrar. Se for essa a perspectiva, se for esse o pensamento, esquece, não vai sobrar. Por quê? Porque se eu sento para tomar um café, aconteceu isso semana passada, sentei para tomar um café numa padaria que eu gosto aqui na cidade e eu gastei R$48, porque eu sou primeiro eu como o salgado, depois o doce, e eu sempre tomo um café G, né? E eu gosto muito de comer, por uma série de coisas, mas eu gosto muito de comer. Então, eu preciso primeiro me autorremunerar, porque senão de café em café, de roupa em roupa, de prato em prato, de saída em saída, de cervejinha em cervejinha, de tá sobrando aqui, eu vou lá e gasto. Então eu não posso ter essa mentalidade que eu só vou guardar, só vou fazer reserva de emergência, só vou fazer investimento e se sobrar. Não, é o contrário. Eu vou fazer reserva de emergência, eu vou fazer investimentos primeiro eu me autorremunero, primeiro eu coloco dinheiro para trabalhar para mim. Sabe um outro engano, Mark? As pessoas, elas acham que escravo do dinheiro é o rico. É quem tem muito dinheiro. Não. Tem um monte de gente que é pobre, que é escrava do dinheiro igual. Por quê? Por que ela é escrava do dinheiro? Porque ela não dorme em paz. Porque ela não consegue tirar aquele problema financeiro da cabeça, porque ela só pensa naquele endividamento, naquele cartão de crédito que ela está sempre pagando o mínimo, parcelando. Isso é ser escravo do dinheiro, é você não ter a paz. Por quê? Porque você se embolou inteiro na sua vida financeira, mas não se preocupe, porque sempre tem solução. Bom, aí Deus abençoe. Vamos entender quais são essas soluções. Porque assim, a gente sabe que não é fácil para ninguém, entrou no crivo financeiro, normalmente é um terreno difícil, por vários motivos, né? Por conta das responsabilidades, dos compromissos assumidos. Nem sempre as coisas saem como a gente imagina. E eu acredito que somos feitos de, financeiramente falando, custos fixos e variáveis, né? Dentro dessas duas berlindas aí, a gente precisa, além de entender o que nós já estamos captando, o que é necessário e como eu administro isso, é também perceber o meu dia a dia, seja ele empresa ou pessoal. As dinâmicas são as mesmas quando nós falamos nesse aspecto, Roseli? Elas são as mesmas no sentido de levantamento de custos, né? Porque empresa, quando eu falo de PJ, né, de pessoa jurídica, eu falo de uma possibilidade de buscar crédito de uma forma bem inteligente. Uma empresa, ela busca crédito, ela faz empréstimos e financiamentos para agregar valor. Então, uma empresa, quando ela busca um empréstimo e um financiamento, ela vai fazer um investimento, do qual esse investimento tem que trazer recursos para pagar esse empréstimo, esse financiamento e ainda gerar um valor. O que muita gente faz é: vou buscar um crédito para pagar uma dívida. Mas pessoa física não é assim. Pessoa física, quando eu estou buscando crédito para fazer um investimento que vai me remunerar, eu falo, né, em finanças a gente chama isso de remunerar o capital. Tudo bem, eu estou fazendo um crédito que vai me remunerar o capital e ainda gerar um excedente. Quando não é por isso, eu estou fazendo uma dívida e eu estou contraindo essa dívida para quê? Então, nós brasileiros,
quase todos somos endividados, porque quase todos temos um tipo de financiamento. Então, temos casas financiadas, a maioria também tem carros financiados, motos financiadas, terrenos financiados e muitas outras coisas. Esse financiamento precisa ser muito bem pensado e planejado. Quando a pessoa começa a buscar empréstimo para pagar cartão de crédito, para pagar dinheiro que pegou emprestado, para pagar dívidas recorrentes que vêm desses custos fixos e dos custos variáveis, que são cotidianos, aí você tem um problema. Aí você tem que parar tudo. Se você já chegou nessa situação, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas para quem não chegou nessa situação e não quer chegar, primeiro passo, iniciativa e disciplina. A disciplina é porque eu preciso seguir fazendo isso. Por isso que é um pouco mais complexo. Muita gente resiste. Eu preciso mapear para onde está indo a minha renda. Como que eu faço esse mapeamento? Eu vou colocando lá, lembra da listinha do que é necessidade e do que é desejo? Primeiro você satisfaz as necessidades, depois vamos para o desejo. Necessidade. Vamos separar o que é fixo. O que é fixo? Que aí é o mesmo conceito, tanto para a empresa quanto para a pessoa física. Fixo é o que eu tenho que pagar todo mês, independente de quanto eu ganho. Então, se eu ganho, um exemplo, tá? Só vou usar um exemplo aleatório. Se eu ganho 5 mil e eu pago R$1.000 de aluguel, o R$1.000 que eu tenho que pagar de aluguel todo mês é fixo. Por quê? Porque ele acontece todo mês. Se de repente eu perdi aquele emprego e eu passei a viver de seguro-desemprego por um período, quanto eu tenho que pagar de aluguel? R$1.000. Então ele é um custo que onera mais na vida da pessoa, na vida da família. Então eu vou mapeando. Eu pago aluguel, não pago aluguel, pago prestação da casa, paga todo mês, fixo. Comida, o valor pode variar. Alimento, mercado, o valor pode variar um pouco, mas você não come todo mês. Todo mês você não vai fazer aquela compra. Toda semana você não vai ao mercado fazer compra de fruta, de legumes, que eu recomendo que vá no dia da fruta e da verdura, depois no dia da carne, para que você economize, que a diferença chega até 30%, e tem gente que não se dá conta disso. Então eu preciso ir gerindo a minha vida de uma forma mais inteligente, por que não? A minha vida financeira precisa de inteligência financeira. E aí, o que eu estou alimentando? O que eu estou dando para o meu cérebro? E é isso que ele vai produzir. Então, se eu estou pensando, se eu estou raciocinando, eu começo a mapear, tá? Então, eu tenho conta de energia, paga todo mês? Paga, porque ninguém quer ter a energia cortada. A gente vai em vários itens, que são os básicos de manutenção de uma casa, educação de filhos, saúde. E a gente vive uma demanda muito grande de valores. E os valores hoje são altos. Qualquer coisa que você vai fazer, normalmente tem um valor alto. A gente até diz, dinheiro não vale mais nada. E aí a gente precisa cuidar com essa frase, porque ela também vai levando a um pensamento de escassez, vai levando a um pensamento limitante. Por quê? Quando eu informo o meu cérebro que o meu dinheiro não vale nada, nada ele valerá. Então, quanto mais eu trago esse pensamento, mais eu limito a minha renda. Parece que a coisa não anda, parece que eu não saio do lugar, E é uma questão, as pessoas às vezes acham que isso não tem nada a ver, mas tem. Então, quando eu pego a minha renda, quando eu pego o meu dinheiro, isso eu aprendi há muitos anos atrás com a minha mãe. Olha, eu abençoo a minha renda, eu não faço o contrário. Falo, quantos aqui pegam um salário e têm o hábito de agradecer? Quase ninguém tem esse hábito. Qual é o hábito que nós, às vezes, temos? Ai, meu Deus, acabou. Só isso. Kiko. E pode ser R$1.500, como pode ser R$30 mil. Eu conheço pessoas que ganham isso mesmo, 30, 40, 50, falar, acabou. Por quê? Porque vai criando um padrão de vida que está acima da renda. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Isso é
fato. Então, quando eu consigo administrar o pouco, eu conseguirei administrar o muito. Quando eu não consigo administrar o pouco, eu também não conseguirei administrar o muito. Outra coisa que todo mundo fala e que acha que é bonito. É que quanto mais se ganha, mais se gasta. Tudo bem, quanto mais se ganha, mais se gasta. E é um fato, né? As pessoas fato. Criam hábitos a partir dos valores. Então, muitas vezes, os padrões são estabelecidos pelo... Eu tenho R$1.000, estou vivendo com R$1.000. Opa, passei a ganhar 2.000, meu padrão automaticamente pula, quase que espontâneo, assim, instantâneo. Só que se involuntário. É exatamente isso. Mas se eu crio o hábito de, com R$1.000, fazer uma reserva de 10%, quando eu estiver ganhando R$5.000, eu vou fazer uma reserva de 10%. Eu vou fazer uma reserva de 15%. A diferença é que 10% de 1.000 é só 100. E aí, quando eu chego no 5.000, 10% de 5.000 é 500. E R$500 por mês investido, eu já termino o ano, considerando a rentabilização, com mais de 6.500, às vezes quase R$7.000. E quando a pessoa chega a ganhar R$10.000, pessoas qualificadas, isso eu garanto, pessoas qualificadas, pessoas capacitadas, não têm grande dificuldade de ganhar R$10.000 hoje. Não tem, tá? É outra quebra de paradigma, porque as pessoas se apegam a algumas coisas e esquecem de olhar as oportunidades. Quem não nasce em berço esplêndido não pode perder oportunidades. E para não perder oportunidades, eu preciso estar antenado. E para estar antenado, eu preciso buscar informação. Informação de valor. Quem está assistindo esse podcast está ouvindo o quê? Informação de valor. Isso é utilidade pública. Mas tem muita gente que dá muito mais moral para algumas dancinhas do TikTok, para algumas piadinhas, né? E não tem problema. Eu preciso do meu tempo de Nárnia, né? Eu também preciso estar em Nárnia, às vezes, para dar uma... Para poder pensar, oxigenar. Isso, mas eu não posso viver lá, né? Muito bom. Bom, até aqui nós estamos entendendo algumas questões e a importância natural de planejamento, organização e persistência relacionada à educação financeira. Professora Roseli Reis acabou de colocar uma coisa bastante importante. Se você ganha 5.000 e vive com 5.000, quando você conseguir ganhar 10.000, deverá continuar vivendo com 5.000? Não necessariamente, né? Porque assim, eu preciso criar um hábito. Nós falávamos disso antes de começarmos aqui, né? Hábitos, eles são criados. Eles são criados e eles partem de uma escolha, de uma decisão, de uma iniciativa. Então, se eu estabeleço um percentual de autorremuneração, quando eu ganhar mais, eu posso gostar da coisa e, ao invés de guardar 10%, investir 10%, eu posso passar a investir 20%. Mas também nós precisamos nos equilibrar, porque o mercado depende de nós. A economia depende do nosso consumo. Então, não é sobre sair por aí cortando tudo, né? Okay. Não é sobre isso. É sobre gastar de forma equilibrada, consciente e inteligente. Okay. Então, se você está ganhando 10 e consegue viver com 7, quer dizer que você consegue... Estou falando de 10.000 líquido, né? Você consegue guardar 30%. Mas se você consegue guardar 10%, fazer um investimento com 10%, já está bom. Já está no lucro. Já está no lucro, né? Porque 10% ao final do ano, provavelmente hoje, ontem o Copom votou a Selic, e já está de novo a 12,25%. Então, é um juro altíssimo, tanto para pagar, mas também é um juro altíssimo para eu receber. Então, se eu crio o hábito de colocar R$1.000 todo mês em determinados investimentos, né, que eu acho que isso vai ficar para um próximo podcast, falar sobre os investimentos, inclusive os que têm lastro no agronegócio, que são investimentos muito legal, muito bons, tá? Eu vou terminar o ano com
12, 13 mil e mais alguma coisa, considerando a rentabilização dele durante o período. Então, se eu consigo guardar R$1.000 mês, eu preciso entender que ao final do ano eu termino com 13 hoje no investimento bem tradicional, vou terminar o ano com 13.200. Aí eu quero fazer 2 colocações. Uma, para quem é investimento? Para toda e qualquer pessoa que queira investir. Foi um engano dizer que investimento é coisa para rico. E as pessoas cresceram ouvindo isso. Quebra isso, quebra esse paradigma. Vai lá e começa a dizer isso pro teu cérebro. Não é só para rico, investimento não é só para rico, investimento é para mim. E eu provo para você que é para qualquer pessoa. Porque hoje, qualquer pessoa, né, se ela quiser, é claro, ela consegue fazer investimentos a partir de R$2. Sim, os títulos públicos mudaram o valor mínimo, era 30, agora tem títulos que podem ser comercializados a R$2. Mas também tem fundos imobiliários que eu consigo comprar a R$9 a cota. Então, eu quero começar, mas eu não tenho muito dinheiro. Então, quanto você tem? Tem produto para você que tem muito pouco. Aí a próxima pergunta é exatamente essa. Como definir e decidir qual investimento é o ideal para mim? Excelente, né? É a pergunta que todo mundo me faz. Roseli, qual é o melhor produto para se investir? E aí eu devolvo com mais algumas perguntas. Primeiro, você sabe qual é o seu perfil de investidor? Todos nós temos perfil de consumidor e perfil de investidor. Perfil de consumidor, ou nós somos financistas, que é o ideal, ou nós somos gastadores, ou nós somos poupadores, ou tio Patinhas, né, aquele que não gasta com nada, ou nós somos descontrolados, tá? São os perfis. Perfis de consumo. Ok. O perfil de investidor, que aí estou respondendo a sua pergunta, nós temos 3 grandes divisões, depois elas subdividem-se, né? Conservador, moderado e agressivo. O conservador é a maioria dos brasileiros. Por quê? Porque ninguém gosta de investir em algo que não conhece. E, de uma forma geral, boa parte dos brasileiros não conhece sobre investimento. Isso não vai ser mais o seu caso, né? Porque a partir de agora, você vai buscar informações sobre investimentos. E não necessariamente produto financeiro, né? Você pode investir em diversas outras frentes. O conservador, o moderado e o agressivo. A pessoa precisa saber qual é o perfil dela. Como que eu descubro isso? Quase todo mundo hoje tem conta em banco. E o banco, por via de regra, é regra mesmo, a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que regulamenta o mercado financeiro, determina que, via Banco Central, né, que todas as instituições financeiras, corretoras ou os bancos precisam disponibilizar o teste de perfil. Então, você vai lá em teste de perfil, lá dentro do site, aplicativo? No aplicativo do seu banco, tá lá. Conta investimento. Todos têm? Todos têm. Isso é obrigado por lei. Fiquei curiosa. Tá? Você vai descobrir. Vamos terminar aqui, nós vamos fazer o seu, para ver se você é conservadora, moderada ou agressiva. Conservadora. Mas nós vamos fazer. Com Depois certeza. eu conto pra vocês. E a gente muda de perfil. Comecei como conservadora, hoje eu sou agressiva, eu brinco que eu sou mais louco que o Batman. Sou agressiva nível hard. Olha Porque aí. quanto mais a gente... Mas tem um risco, né? Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente vai perdendo medo. Mas também muito a ver com a questão do tanto de conhecimento que você tem. E perfil, porque eu tenho colegas que conhecem também muito, mas eles não querem ser agressivos, eles dão um passo atrás, eles preferem ser moderados, tá? Conservadores não, porque conservador realmente perde muita oportunidade, mas os moderados. Então, eu primeiro preciso saber qual é o meu perfil. Muito bom isso. Segundo, é claro que eu preciso saber quanto eu tenho. Fato. Porque às vezes, olha, o melhor produto para mim, que é renda variável, pode não ser para você. Então, Mark, olha, para mim, os fundos imobiliários, os fiagros, as ações, os ETFs, né, os ETFs, né, falando no brasileirado, são excelentes opções de investimentos, todos de alto risco, todos da renda variável. Então, eles não vão ser bons para você. Para você, pode ser uma LCA, pode ser um CRA, pode ser talvez até o fiagro depois, né? Mas uma LCI, até um próprio CDB. Então, não dá. Eu não posso simplesmente dizer, olha, é isso aqui e pronto. Eu preciso conhecer
Qual o teu perfil? Quanto de dinheiro você tem? Qual o teu objetivo? Qual o teu objetivo? Em quanto tempo? E quanto tempo? Quando que eu quero esse dinheiro? Okay. Eu, por exemplo, faço alguns investimentos, tudo que eu tenho é bem pouquinho, né? Assim, mas eu faço alguns investimentos para criar renda passiva. Porque lá na frente, não quero ter só a minha aposentadoria. Eu quero ter uma renda passiva. O que é renda passiva? É eu ir colocando o meu dinheiro em ativos que me pagam dividendos, que me rentabilizam mensalmente. Então, qual que é o teu objetivo? Ontem nós recebemos o Ezequiel Machado, acho que todo mundo já ouviu falar dele aqui na cidade, excelente profissional do mercado de capitais também, e ele inclusive estava falando sobre isso. Não dá para responder. Quem responde isso? Eu fico olhando no Instagram, né, que eu uso muito as mídias sociais, e eu fico olhando no Instagram lá aquele monte de coisas irresponsáveis. Esqueça tal coisa, agora é essa aqui a bola da vez. Não, esse é o melhor investimento. É o melhor investimento para quem, cara pálida? Depende, tá? Aí ontem um menino perguntou assim: eu quero abrir uma empresa daqui a 10 anos. Você recomenda o fundo imobiliário? Ele falou, não. Por quê? Porque lá na frente, quando você precisar vender essas cotas, se elas estiverem abaixo do valor de compra, você vai perder dinheiro. Então, o fundo imobiliário não é adequado para uma pessoa que não quer construir renda passiva, quer abrir um negócio. Então, eu preciso saber uma série de coisas para depois dizer qual é o melhor investimento. E a gente é feito de modismos também, né, Roseli? Toda hora tem alguma coisa aí, como as criptomoedas, por exemplo. Sim. É um risco? Altíssimo, mas eu não vou ficar de fora. Então, eu já investi. Eu acho que a coisa mais incrível de ser professora é que eu sou apaixonada pela minha profissão. Apaixonada, eu amo isso, porque eu aprendo mais do que os meus alunos. E eu aprendo e conheço gente a cada semestre, eu aprendo mais e mais e mais. Isso é sensacional. E eu tenho um aluno chamado Matheus Vieira, e ele é especialista em cripto. Então, ele me deu uma aula de cripto e eu realmente entendi com o Matheus de que eu não quero ficar de fora desse mercado. É claro que eu vou colocar lá um valor que, se eu perder, eu não vou morrer. É claro. Mas eu não vou ficar de fora, porque eu tenho perfil para isso. Um conservador não pode investir em cripto. Um mercado que no Brasil nem está regulamentado, de fato. Uma coisa que eu não tenho nem interferência, nem mapeamento, nem rastreio de forma racional pelo mercado, pelo que é convencional no mercado financeiro. Não tenho. Então, eu estou colocando numa plataforma que é completamente arriscada, mas que realmente em 6 meses dobrou de valor. Então, o que eu digo? A cripto é um bom investimento? É, para quem? Para quem tem perfil, para quem busca conhecimento sobre e para quem conhece o risco. Então, todo investimento vai depender muito do teu objetivo, do teu perfil, de quanto você tem e para quando você quer. Eu tenho aqui 30 mil reais, eu quero investir em cripto porque daqui a 2 anos eu vou tirar esse dinheiro e vou casar. Nunca. Você não pode fazer isso. Porque você está contando que daqui a 2 anos você vai se casar e vai contar com aquele dinheiro, e se ela derreter? Lá na época do seu casamento, perdeu. Então não pode, depende muito do objetivo. O meu é renda passiva. Okay. O meu é renda passiva. Então eu estou em cripto e eu estou na renda variável. Estou em fundo imobiliário, mas eu também tenho renda fixa, porque eu também tenho o meu lado conservador. Ok. Então aí são os objetivos mesmo e os perfis. Não dá para você, em nenhuma circunstância, colocar um investimento, colocar um dinheiro em alguma coisa e esquecer dele. Falar, larga lá que depois eu vejo. Que é a famosa poupança de antigamente. A poupança, ela costuma, ser o produto mais conhecido dos brasileiros. A poupança. Os privilegiados que têm algum dinheiro investido, a maioria está na poupança. A poupança, eu digo que ela pode ser usada para reserva de emergência, mas não para rentabilizar. Ok.
E qual é a vantagem da poupança? Por que ela pode ser usada como reserva de emergência? Porque eu saco a qualquer momento, sem custo, porque eu tenho uma rentabilização lá que cobre, às vezes, a inflação, né? E porque eu não tenho imposto de renda no rendimento. Então, ela pode ser usada como reserva de emergência. Então, onde é que eu tenho a minha reserva de emergência? Guardada embaixo do colchão? Não. Eu vou ter onde? Eu vou ter na poupança. As pessoas que guardam dinheiro em casa, no cofre, embaixo do colchão e ficam lá anos e anos com aquele dinheiro lá, está perdendo poder de compra. Então, aquele dinheiro vai perdendo valor. E, pasme, mas há muita gente que ainda guarda dinheiro em casa. Se a inflação fechou o ano, a inflação divulgada, porque ela é sempre maior, a inflação fechou o ano lá em 5%, significa que você perdeu 5% de poder de compra. E se você tem o seu dinheiro guardado dentro de casa, esse dinheiro perdeu 5% de poder de compra. Por exemplo, você mencionou aí a questão, vou casar daqui a tanto tempo, quero fazer alguma coisa, vou me organizar. O mesmo vale para um carro. É muito comum as pessoas nesse objetivo dos 18 anos, quero ter meu carro, quero ter minha moto. Como eu posso me organizar para que naquele momento eu tenha o rendimento, o investimento para eu comprar o meu automóvel, enfim? Eu sou muito procurada nas mentorias pessoais justamente para ajudar as pessoas a fazerem esse planejamento, né? E eu me deparo com uma questão que às vezes é muito complicado de lidar com só o racional. Por isso que eu tenho ali, às vezes, um conflito entre razão e emoção. Nós somos movidos por sonhos. E hoje nós temos uma geração muito imediatista e ela não está disposta a esperar para realizar sonho. Quando eu não estou disposto a esperar para realizar sonho, o que vai acontecer? Eu vou pagar muito mais caro por ele. Então depende muito do que você está disposto a fazer pelo seu sonho. Então, se agora você tem 18 anos, mas você consegue esperar para lá na frente comprar um carro de uma forma mais tranquila, já com um valor bem maior da entrada, já com uma vida financeira bem mais organizada, com um salário maior, ótimo. Mas se você não está disposto a esperar por isso, não importa o que eu diga, a pessoa não vai esperar, ela vai consumir agora. Eu fiz uma mentoria há pouco tempo atrás com uma menina que é muito inteligente financeiramente falando, muito mesmo. E ela tem só 21 anos. E ela é uma pessoa muito preocupada, também assalariada, simples, né? Os pais também assalariados, pessoas simples, mas ela já tem investimentos e considerável. Ela já consegue fazer uma reserva do salário dela e já faz tempo. E nós estávamos fazendo uma conta mesmo matemática de que o que compensa agora? Continuar andando de Uber e de ônibus ou financiar o carro, utilizando esse valor aqui de entrada. Fizemos os cálculos e descobrimos que se ela comprasse o carro agora, um carro seminovo, é claro, nada de, né, não era carro zero, porque você já sai com o carro zero, né, depreciado, mas isso é sonho. Então, se você está disposto a pagar pelo teu sonho e tem dinheiro por isso, para isso está tudo certo, tá? Fizemos o cálculo e descobrimos que se ela continuar andando de Uber, ela vai economizar R$2.000 por mês. E isso dá 200% de diferença, 200% de diferença do custo que ela ia assumir. O que ela decidiu de uma forma racional? Ela e a mãe decidiram, vamos continuar andando de Uber e de ônibus e vamos esperar. Daqui a 1 ano nós vamos conseguir um dinheiro com esse investimento aqui, nós vamos conseguir um montante maior para ir lá e reduzir o valor da parcela. Porque quando eu estou comprando um carro, eu também tenho seguro, eu também tenho combustível, eu também tenho manutenção, eu não tenho só a parcela do carro. Então, eu preciso analisar tudo que eu tenho que pagar com aquele consumo. O que eu trago com isso? Uma escola particular para um filho vem com material didático, vem com lanche, vem com transporte, vem com uma série de coisas. Então, eu tenho renda para isso? Me permita falar que os pais
tem errado muito? Eu ia te perguntar sobre isso exatamente agora, porque assim, muitas vezes por si só, o adolescente, o jovem, não tem todo esse conhecimento e esse know-how para entender as dificuldades financeiras e os motivos pelos quais, né, você vai poupar ou deixar de gastar, enfim, seja como for. E aí automaticamente é papel do pai, mas muitas vezes esse pai também não tem preparo, Roseli. É isso. Ninguém dá o que não tem. É fato. Agora, todo mundo que está ouvindo, não tive, não dei, então tudo bem. Agora, você pode buscar essa informação, esse conhecimento, e a partir de agora não tem mais desculpa. A partir de agora é decisão. Então, eu escuto muitas pessoas falando, né? Os alunos universitários e as outras pessoas falando, mas é porque é muito difícil, é porque eu não tenho conhecimento. Para de falar que é muito difícil e vai buscar o conhecimento. É outro rompimento, é muita virada de chave. Educação financeira é uma virada de chave atrás da outra. Então, é muito rompimento de paradigmas, né? De padrão. Então, eu não tive, ótimo, não tive, agora eu vou ter. Para do coitadismo, para da muleta de sempre estar dando uma desculpa para aquilo que você precisa fazer. Quem tem perfil descontrolado, quem tem perfil gastador, tem resistência ao planejamento financeiro, que pode ser nesse bloco aqui. Então, eu preciso, a partir de agora, mudar. Porque senão eu vou, e a gente tem visto isso, eu falo porque eu trabalho com esses jovens, né? E tem muita gente vindo com um comportamento muito esquisito, achando que é sempre obrigação dos pais dar. E também os pais naquele desejo de eu não tive, então o meu filho vai ter. Fato. Também não deu certo isso. Eu garanto para vocês que não deu certo isso. Se a gente fizer uma avaliação aí, sem julgamentos, mas a gente conhece pessoas que são já mais velhas e que têm um conceito totalmente equivocado sobre renda financeira e gastam e nem se dão conta de quanto e vão só fazendo. O cartão é 5 mil, a pessoa gasta 10 se tiver a possibilidade. E não é uma questão de idade, de maturidade, é de perfil. É de perfil. Assim como conhecemos pessoas que são jovens e vêm nessa linguagem de meus pais têm a obrigação, eu não pedi para nascer. Nós estamos numa fase preocupante isso. E nós temos pessoas que são conscientes, né? Vamos elogiar quem é. Porque é um fato. Temos. E falando nisso, eu gosto muito de trabalhar com estatística, né? Aí as pessoas falam, mas é porque não tem. Não tinha, porque agora começou a ter. E na pandemia, nós temos aí alguns influenciadores, né? Eu posso citar o nome de alguns aí, né? Natália Arcuri, Thiago Nigro, Bruno Perini, Marília Fontes, uma galera que, sem senso de julgamento também, é claro, né? Cada um tem a sua contribuição e cada um tem o seu ponto fraco também, porque cada um defende uma coisa, mas começaram a popularizar a educação financeira e isso é maravilhoso. Então, nós temos sim muita gente que está virando a chave, que está quebrando o paradigma. E eu trago uma informação estatística de que nós temos poucos investidores na Bolsa, na B3, no Brasil. Temos, tá? Mas do total lá, da guarda, né, da custódia que a própria B3 faz, já está num percentual de 23% de pessoa física. Isso vem melhorando. Vem melhorando. Isso já foi, né, 5%, isso já foi 3%, então já está em 23% de pessoas físicas. Mas é claro que ainda é uma minoria, ainda mais lá. E 23% de pessoa jurídica. Só que nós temos 48% de investidores estrangeiros. O que significa isso? Tem uma série de motivos, mas um deles eu destaco é por quê? Porque os investidores lá de fora sabem do potencial de ganho no mercado financeiro do Brasil. E o brasileiro não sabe. E ele não sabe e ele resiste. Então é isso que você vai parar. Dentro dessa questão, para quem quer mais informações sobre o mercado financeiro, onde buscar, Roseli? Eu vou fazer uma breve propaganda de mim.
Você pode começar buscando lá no meu perfil, @Roseli Reis Investimentos. Eu tenho muitos vídeos bem curtinhos, né, falando sobre investimentos, educação financeira e também empreendedorismo, que são as minhas disciplinas na universidade. Mas você pode buscar diretamente nas fontes que regulamentam esse mercado, como direto na CVM, na Comissão de Valores Mobiliários, direto na B3, direto no Banco Central. Eu quero conhecer sobre títulos públicos, vai direto no site do Tesouro Direto. Então, você não precisa de muitos atalhos. E essas informações, elas estão todas lá gratuitas. A CVM, por exemplo, tem uma aba lá de educação, onde ela disponibiliza 8 livros gratuitos, é só entrar lá e baixar. E um desses livros é sobre planejamento pessoal financeiro. Ele é sensacional, tem mais de 200 páginas e é totalmente gratuito. Tem um sobre mercado mobiliário, né, que inclusive eu uso esse livro para as minhas aulas de graduação, para as minhas aulas de pós-graduação. Eu uso esse livro, é um livro produzido pela própria CVM, que é quem regulamenta isso, e disponibiliza de forma gratuita. Então, eu só não busco informação de qualidade e informação transformadora hoje se eu não quiser. Então, tá tudo muito disponível. E aí você também tem... Eu brinco, né? Falo, para de seguir gente que não te leva a lugar nenhum. Segue gente que te agrega. Usa parte do seu tempo para buscar coisa que te agrega, que pode mudar a sua vida, né? Pensa para frente, anda para frente, expande o teu cérebro. Toma gosto por estudar. É que eu não gosto de ler, eu não gosto de estudar. Até onde você vai assim? Desenvolva o hábito que você vai aprender a gostar. A Denise falou isso na mesa redonda. Quando ela foi fazer contabilidade, ela não gostava, mas ela disse para ela mesma, eu vou aprender a gostar disso que eu tenho no momento. Então é isso, é sobre isso. O que eu tenho no momento? É isso aqui, eu vou criar o hábito e eu vou aprender a lidar com isso até eu chegar lá onde eu quiser. Porque eu também já li um livro chamado assim, Você é do tamanho do seu sonho. Agora, não basta sonhar, eu preciso traçar várias estratégias para alcançar os meus sonhos. E boa parte dos nossos sonhos tem custo financeiro. E para chegar nisso, eu preciso de educação financeira. E a forma simples e prática de fazer planejamento financeiro é mapeando para onde está indo o meu dinheiro. E para isso, eu só preciso saber escrever. Então, eu gasto tanto de aluguel, tanto de energia, tanto de água, tanto de internet. Aí eu tenho os variáveis, né? Aqueles que variam de acordo com a necessidade. Às vezes eu gasto com farmácia, se eu não gasto um botijão todo mês, ele vai ser variável. Então, às vezes eu gasto mais num determinado mês com combustível, no outro eu nem gasto porque, né, eu vou de uma outra forma. Então, eu preciso mapear e identificar ali quanto eu gasto todo mês e quanto eu ganho. Aí eu comparo um com o outro e ali eu vejo se eu estou fechando no azul ou no vermelho. E coloque para investimento sendo um custo fixo. Não deixe sobrar primeiro. Estabeleça lá um percentual da sua renda. Quanto você começa? Quanto você decidir. Se você quiser começar com 1%, é com 1% da sua renda que você vai começar. Se você quer começar com 10%, é 10% da sua renda que você vai começar. Crie esse hábito e depois você vai amar esse hábito. É uma coisa importante isso. Acho que a partir do momento que você começa a ver os resultados tangíveis, você começa a mudar a forma como você olha para a questão. Então, da desinformação, você passa a ser uma pessoa que tem o controle da situação, né? Então, acho que isso é muito legal. E eu falo por mim mesma, Roseli, porque assim, a matemática não é a minha praia de natureza. Então, eu tenho que me esforçar para ter informação, para conquistar conhecimento, para realizar coisas. Como a Denise comentou, é o que tem. E às vezes a gente fica no comodismo de alguém faz para mim, alguém resolve, e não preciso me preocupar com isso, ou não vou me preocupar com isso. Você repassa essa função para o próprio marido muitas vezes, né? Nos relacionamentos as pessoas têm o hábito de fazer isso. Pais, filhos, enfim, alguém resolve. E olha, vou dizer para vocês, educação financeira
quem tem que resolver para você é você mesmo. Você tem que ser dono do teu dinheiro. Não deixa, não terceiriza essa função não, porque ela é importante para você. E muitas vezes as pessoas só se dão conta dessa necessidade quando literalmente passam por um perrengue na vida, né? E aí, faço o quê? Que eu não sei nem por onde começar. E aí vou te perguntar, importante o casal conversar sobre educação financeira? Importantíssimo, importantíssimo. Tiago Nigro tem falado muito sobre isso, né? Sobre a importância do casal sentar e conversar sobre a renda e sobre a aplicação da renda do casal. Mas nós temos muitos problemas e que realmente levam, às vezes, ao fracasso do casamento, que é cada um quer ir para um lado. Então, às vezes, um tem educação financeira e quer, e o outro não quer. Aí, realmente, o casal tem um problema, tá? Então, o ideal é que os dois desejem, juntos, se educar financeiramente, estabelecer objetivos conjuntos, estabelecer mapeamento conjunto, fazer planejamento, orçamento familiar, ali quanto na ponta do lápis, ou uma planilha, ou usando um aplicativo. Hoje os recursos são diversos, tá? É importante isso, porque senão realmente a gente tem aí estatística, né, de que realmente os problemas financeiros levam muitos casais ao divórcio, tá? E educar os filhos também dessa forma. Desde pequenininho, as crianças precisam ter tarefas, e as crianças tarefas em casa, e elas também precisam aprender a lidar com o dinheiro junto com a família. Então isso é extremamente importante. Muito bom. É o tal do mimimi, né? Não posso, não vou, não alimenta isso, pronto, acabou, vamos no racional, que às vezes é mais fácil. Bom, a gente está finalizando um ano e com ele, claro, muitas conquistas, muitos desafios, mas também a possibilidade de alguns endividamentos, Roseli. E aí, o que fazer se nessa altura do campeonato nem tudo correu como eu imaginava? Essa é uma fala muito importante e que alcança muitos brasileiros, e quero deixar bem claro que é sem senso de julgamento, porque só quem está endividado sabe o que está passando, e só quem está endividado sabe, às vezes, o motivo que o levou àquilo. E, às vezes, foi por motivo de força maior, né? E eu vejo muitas famílias que tentaram dar o melhor para os filhos, ou tentaram construir alguma coisa, tentaram abrir negócios e que se complicaram muito financeiramente falando. Então, a primeira coisa é: pare de se culpar, pare de se julgar o tempo todo. É foco na solução. Foco na solução. O que nós vamos fazer a partir de agora? É enxugar as lágrimas, ou se elas não param de rolar, é chorando mesmo. Mas vamos sentar aqui e vamos focar na solução. O que nós temos? Nós temos essa renda. Nós podemos buscar uma renda extra? Se pode buscar uma renda extra, corre. Porque há muitas famílias que podem, e a renda extra vai ser necessário, né, para tirá-las daquela situação. Se não podem, são os cortes, os que tanto machucam. Tem gente que assina 5 TVs lá, né? 5 canais. Tem gente que faz uma série de coisas que às vezes está complicando a vida dela financeiramente. Aí tem que vir para os cortes. E para quem já está endividado, tem que sentar e negociar. Tem que negociar. Tem que sentar com a instituição financeira e negociar. Tem que sentar com outra instituição financeira que está cobrando um juro mais baixo e negociar. Tem que sentar com o fornecedor, né? De repente ficou devendo alguma coisa aí no mercado, e negociar. É importante dizer, como tem um ditado, né? Devo, não nego, pago quando puder. Devo, não nego, pago como puder. Então, quanto você pode pagar agora? É sobre isso. Okay. Tá? Então, eu preciso negociar, e eu não posso viver pegando o empréstimo para pagar outro. Pego um e pago esse, pego outro e pago esse. Isso cria um ciclo vicioso na vida das pessoas. Um ciclo vicioso. Então, eu primeiro preciso parar com isso. Porque você resolve temporariamente. Né? É que, na verdade, você não resolve, né? Você estanca
ali um sangramento, é como se você estivesse colocando a mão com os dedos abertos. Então ele para um pouquinho, 5 minutos depois vai novamente. Então não adianta medidas paliativas. Eu preciso de solução. E às vezes a solução ela é gradativa e ela é demorada. Quando eu começo? Agora, hoje. É hoje que eu levanto tudo. É hoje que eu levanto para quem eu devo. É hoje que eu sento para negociar. É hoje. E todo mundo com o tempo consegue sair da situação em que está. E quem não entrou nessa situação, cuide para não entrar. E é fácil cuidar. Mapeamento dos custos, estabelecimento de metas, não gastar mais do que ganha. Se está gastando, é buscar uma renda extra. Como é que eu busco? Me qualificando, me capacitando. Nós sabemos que a nossa região hoje vive quase que uma situação de pleno emprego. Então, emprego não é o problema. Emprego tem muito. Agora, você está qualificado, capacitado para aquilo e tem muita qualificação e qualificação gratuita. Mas muita mesmo. E muitas vezes é o que nós até mencionamos aqui, é uma questão de hábito mesmo, mas é de comportamento, né? De querer mudar esse comportamento para que as coisas possam mudar também. Exatamente. Porque senão você paga uma dívida, mas faz outra. O importante é assim, é saber que tem solução, sempre tem solução, e que eu preciso focar nessa solução, não posso alimentar o desespero. Muita gente que está endividado costuma deprimir, que é normal, e costuma alimentar o desespero e aí não consegue pensar. Então tem que romper com isso também, tem que dar uma virada de chave aí e buscar a solução e focar nela. E às vezes ela vai doer um pouquinho, porque tem que dar uma segurada no consumo, às vezes vai ter que segurar um sonho, né? Final do ano agora chegando, época de festas, janeiro chegando, muita gente vai viajar. Você se programou para isso? Você tem condições de viajar? Ah, mas é meu sonho, tá? Ótimo, se você consegue, se a tua renda dá, se você se programou, ótimo. Adianta viver um sonho agora que vai tornar-se pesadelo o resto do ano inteirinho? Então tem que pensar, qual é o preço do teu sonho? E adequar. E adequar a sua realidade. Bom, e para quem quer mudar ou transformar de vida e naturalmente começar o ano com rendimento, com investimento, buscando novos ares, novos negócios, qual a dica, Roseli? É você começar agora, né? Sempre com iniciativa e depois vai ser sofrido um pouquinho para aqueles que não são disciplinados, mas é imprimir disciplina. É fazer um mapeamento real, integral da renda. Tomou um café, tem que estar lá, anotado. Não é para ficar controlando, né? As pessoas falam, mas agora eu vou ter que controlar até o cafezinho. Não, é só para mapear. É para mapear a renda. Às vezes a gente não tem noção do tanto que a gente gasta. Prova que vê o cartão, você fala, mas eu não gastei tudo isso. É sempre o Gasparzinho que gastou, né? A gente sempre fala isso. Eu não tenho essa conta aqui, não é? Não fiz essa conta não fui eu. E às vezes a gente até passa vergonha, né? Porque vai contestar isso no banco. O banco entra em contato com o fornecedor, com aquele responsável lá, e aí ele entra em contato com você. Mas você não fez essa compra aqui? Eu lembrei que eu fiz. Então, é um mapeamento, isso é racionalidade, isso é inteligência financeira. Então, eu começo com algo que muita gente resiste. Eu não preciso ter medo de consumir, eu só preciso consumir de forma inteligente. O mercado precisa de consumidores. E o marketing, ele é muito, mas muito competente no que ele faz. Então, nós queremos sim consumir e nós podemos, mas de forma equilibrada, de forma consciente e sempre me auto-remunerando. Então, eu começo agora. Qual é a remuneração que eu vou atribuir a mim? Que é essa reserva de emergência e esse investimento. O mapeamento eu vou fazer no meu bloco de notas, ou eu vou fazer no bloco de notas do celular, eu vou fazer numa planilha, ou eu vou fazer num aplicativo que tem um monte. Mas eu tenho que fazer. Esse negócio de, tá tudo aqui na minha cabeça, não confie, tua cabeça não é HD. Tá. Né? Então eu preciso mapear isso. E assim, eu começo escrevendo mesmo. Olha,
motivador para começar é o teu sonho. Grande motivador, o teu sonho. Teu sonho tem custo? É o teu grande motivador. Eu vou realizar meu sonho. Todo mundo pode realizar sonhos. Todo mundo, em algum momento da vida. Basta se esforçar para isso, basta estabelecer estratégias e viver com foco naquilo que você tanto almeja. Sem prejudicar, é claro, aquilo que você considera qualidade de vida. E qualidade de vida nem sempre está relacionado a dinheiro, que também todo mundo atribui qualidade de vida a dinheiro. E aí você tem que ver que nem sempre é sobre isso. Ponderar, né? Eu gosto demais dessa questão da balança em relação à qualidade de vida quando a gente fala nas questões financeiras. Acho que isso é muito importante. Bom, a gente pode bater papo sobre educação financeira por todo o tempo, porque afinal de contas é um assunto que está no nosso dia a dia em todas as questões que nós fazemos, desde a nossa ida ao mercado, a uma farmácia, a hábitos, as questões culturais, a questão profissional, e nós não falamos inclusive do agro. Já pendura esse papo? Com certeza. Eu até havia conversado anteriormente, aí com o Adriano, sobre isso, sobre falar sobre os produtos financeiros que têm lastro no agro, letra de crédito do agronegócio, temos os FIAGROS, os fundos imobiliários relacionados ao agronegócio, temos os certificados de recebíveis do agronegócio, e nós temos diversos outros, e eles se dividem em renda fixa e renda variável, que vai depender do perfil, mas temos muita coisa relacionada à educação financeira e que às vezes as pessoas nem sonham assim. E, por exemplo, hoje nós temos instituições financeiras, eu sempre costumo dizer que eu falo pelo hoje, são seguras hoje, amanhã não sei. Só Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Mas hoje nós temos muitas instituições financeiras que são seguras, inclusive corretoras, e que têm LCAs que estão remunerando a 100% do CDI. E isso quer dizer, com a Selic a 12,25%, quer dizer 12,15%. É você colocar um recurso lá numa LCA dessa e ganhar dormindo 12,15%. Hoje, que a Selic foi para isso ontem, hoje vai ganhar isso ao ano, que vai dar mais de 1% ao mês. E não importa quanto, o que importa é ver o dinheiro entrando. Eu acho sensacional olhar lá no meu aplicativo da minha corretora e ver que eu recebi 16 centavos de dividendos, que eu recebi R$9 de dividendos, que eu recebi R$23 de dividendos. Eu estou recebendo e não pagando juro. Eu estou produzindo prosperidade e não esvaindo prosperidade. Okay. Isso é uma questão também de escolha, de virada de chave. Muito bom. O Ezequiel falou uma coisa ontem que é muito importante. A gente tem dois grupos de pessoas. O grupo de pessoas que investe o dinheiro e o grupo de pessoas que toma crédito, que pega o dinheiro emprestado. Então, onde nós estamos? Fica aí a sugestão para você já pensar como você quer o seu próximo ano em tratando-se de financeiro. Claro, a gente sabe que é um grande exercício, envolve muitas coisas, mas eu acho que vale a reflexão para a gente sempre buscar, pelo menos melhorar o caminho, Que eu acho que isso é muito legal. Fica o papo do agro para a gente falar um pouquinho mais sobre as alternativas de investimentos, de empreendedorismo na área, para a gente tentar melhores resultados. A gente nem falou um pouquinho da sua trajetória, né, Roseli? Tanta coisa. Vou falar rapidamente. Vou falar rapidamente. Eu sou paranaense, eu nasci numa cidadezinha no interior do Paraná, em Ortigueira. Amo a minha cidade, amo a minha terra. E de lá eu saí aos 18 anos, Eu venho de uma família muito simples, tenho o maior orgulho da minha família. E fui para Curitiba, para onde quase todos os jovens da minha cidade iam para trabalhar. E lá em Curitiba eu fiquei, eu acho que menos de 2 anos, foi quando eu trabalhei na C&A, tive um empregaço, mas na imaturidade da época, aos 19 anos, acabei dando uma vacilada e perdi esse emprego. Depois desse emprego eu só fui ganhar novamente um salário que pagava imposto de renda aqui em Rondonópolis. E olha que isso
Isso levou aí 8 anos. Mas eu só fui ter oportunidade novamente, quando eu saí da C&A, depois que eu fui embora de Curitiba para Londrina, no Paraná, que foi onde eu estudei. Então, em Londrina, eu conheci a faculdade, e eu fui fazer o curso de administração. E por que eu fui fazer o curso de administração? Porque eu trabalhava numa empresa, que era uma agroindústria, inclusive, e ela pagava 50% do curso, ou de administração ou de contabilidade. Na época, eu pensei assim, bom, acho que eu não vou me dar muito bem em contabilidade, nem sei, porque eu pensei assim, vou fazer administração. E fui. E aí, eu ouvi muita coisa, né? Muita retaliação, é claro, né? Nossa, mas você pobre fazendo administração, para quê? Você vai administrar o quê? E eu ouvi muito, aí eu chorei muito, aí que eu reclamava mesmo, aí que eu murmurava mesmo, e eu era telefonista, porque eu passei 5 anos da minha vida reprovando em todas as dinâmicas de grupo. Isso que eu tô fazendo aqui, falando... Tá brincando. Eu dou aula hoje, eu dou palestra, né? Às vezes para auditórios lotados, tá? Pois eu consegui 5 anos da minha vida reprovar na dinâmica de grupo porque eu tinha pavor de falar em público. Uma delas eu consegui reprovar 2 vezes na mesma dinâmica para a mesma empresa. Então foi uma tragédia. Eu digo, eu sou um milagre, né? Eu sou fruto de um milagre. Mas essa colocação sua é tão especial porque tanta gente sofre com a timidez, com a intimidação, com a baixa autoestima, de não acreditar em si mesmo, de se sabotar. Para você ter uma ideia, eu sempre conto isso para os alunos, que eu tinha um colega e um dia ele foi muito sincero comigo e depois eu até agradeci, mas na época doeu muito, né? Mas eu agradeci, falei, olha, muito obrigada pela tua sinceridade porque me deixou mais forte. Na época eu tinha um sonho de trabalhar num banco. Ai, meu Deus, meu sonho era trabalhar num banco. Mas eu fazia os processos e eu não passava nunca. Mas de jeito nenhum eu conseguia passar naqueles processos. E aí um dia esse meu colega falou assim, Roseli, lá nesse banco você não passou porque você não tem o padrão de beleza que eles estão procurando. Nossa, aquilo me doeu muito. Mas muito, muito, muito. Mas isso me deu uma força. Eu falei, então também agora não quero mais saber de banco, né? Agora também eu vou trabalhar onde contrata gente feia, então, né? Naquela época foi isso, né? Que me ocorreu, mas aquilo me deu muita força, mas para a época, aquela sinceridade foi necessária para mim, né? Eu não estava dentro daquele padrão, naquele momento, mas aquilo me motivou, primeiro, a entrar num outro padrão e a procurar uma outra coisa. E eu fui, estudei e segui mais 4 anos depois disso, né? Não, mais 3 anos depois disso, que isso foi no comecinho, reprovando em todas as dinâmicas. Hoje eu conto, dou risada, né? Reprovando, até que eu era telefonista nessa agroindústria e como eu era muito esforçada, o meu gestor, como eu falei anteriormente, eu sempre fui cercada, né? Deus sempre me abençoou e sempre me cercou de pessoas muito boas. E eu tinha um gestor que ele olhou para mim e falou, vou te dar uma oportunidade. Você vai sair do cargo aí de telefonista, recepcionista e você vai para o financeiro operacional. Aquilo foi a oportunidade da minha vida. Como eu já tinha perdido uma, isso foi 5 anos depois da que eu tinha perdido. E aí eu agarrei. E ali eu falei, agora, a partir de agora, eu nunca mais vou desperdiçar a oportunidade. E ali eu fiz a minha primeira experiência fora, né, de ser telefonista e recepcionista. E aí, ali, eu ganhei um prêmio na faculdade. Eu fui laureada acadêmica, porque eu sempre fui muito esforçada, então eu tive a maior nota da graduação. E ganhei uma pós-graduação, foi a minha primeira pós-graduação em gestão e estratégia empresarial. E fiz na mesma faculdade que eu formei lá em Londrina, na Unifil. E aí, na época, né, eu me casei, foi meu primeiro casamento, eu me casei e vim embora pra cá, né? O meu ex-marido tinha conseguido um emprego aqui e veio pra cá. E eu falei, eu vou embora, porque eu acho que lá nesse Mato Grosso as coisas vão acontecer. Eu vim muito confiante, né? E viemos num Corsinha arrastando fundo naquele asfalto que era todo, né, todo destruído. E chegou aqui, eu cheguei cheia de esperança. E mais uma vez Deus me colocou no meio de pessoas muito boas que me levaram a diversas empresas e eu distribuía currículo e todo mundo me chamava para fazer entrevista. E eu falei, nossa, isso aqui é o lugar. E aí fui trabalhar como prestadora de serviço no Sebrae, trabalhei 6 meses e aí tive uma grande oportunidade e tem uma pessoa que eu sou muito grata. Eu sempre que encontro eles, digo isso para eles, foi a dona Mara Zayer, que confiou
me deu oportunidade e ali me ajudou a construir a minha carreira. E ali me deu um salário decente, me deu oportunidade de ganhar bem perto do que eu tinha, né, do que eu ganhava na vida. Então, foram 7 anos ali, depois ela vendeu o Cesur, foi para a Anhanguera. E quando a Anhanguera comprou, eu passei a ter outro sonho. Falei, gente, eu acho que eu consigo ser professora numa universidade federal. Eu que não estudei numa universidade federal, falei, vou sonhar, vou conseguir. E passei a estudar e fui fazer mestrado, né? Fiz outras especializações, fui fazer mestrado e veio mais um milagre na minha vida. Eu consegui passar num concurso numa universidade federal. Como eu disse, eu não havia estudado numa universidade federal e eu consegui ser professora numa universidade federal. Isso para mim é de grande valor, né? Porque foi a realização de um sonho. E a partir dali eu comecei a acreditar mais em mim, né? Tanto é que eu sempre falo para os meus alunos, olha, um dos problemas da moçada que está chegando está relacionado à autoestima. E eu sei muito bem o que é isso, né? Então eu passei a acreditar mais em mim e passei a compartilhar disso, né? E aí eu passei a dar aula também em pós-graduação e aí comecei um projeto no Instagram e eu tenho muitos projetos aí, tô bem ousada agora eu voltei a acreditar, né? E eu digo que nunca é tarde mesmo, e fazer aquilo que a gente gosta faz muita diferença. Mas eu acredito que graça teria a vida se a gente não pudesse compartilhar aquilo que transformou a nossa vida. Então eu penso que o que transformou a minha vida, que foi a educação, pode transformar a vida de muitos, de todos aqueles que acreditarem nisso também. Então essa é a minha trajetória. Fantástico. Olha, eu, em nome do Pode Aplicar, agradeço hoje, porque além de uma aula de educação financeira, uma aula de vida, gostei demais de conhecer a tua história, a tua jornada, a tua trajetória e os seus desafios superados. Muitos. Desejo muitos empreendimentos para você em 2025, Obrigada. Que seja um ano lindíssimo, viu? De projetos abençoados. E eu me lembrei de um pensamento, né? Embora a gente esteja falando sobre questões financeiras, mas ele diz o seguinte: um turista chegou para um mendigo e perguntou, olha, na verdade eu te dou $1 se você me disser onde está Deus. E aí o mendigo virou para o turista e disse, e eu te dou $2 se você me disser onde não está Deus. Então, é sobre isso. É sobre isso, né? Muito obrigada pelo papo. Que a gente viva novos milagres. Amém. E tome consciência de si mesmo sobre as questões financeiras e de como pode ser transformador quando a gente pega a vida da gente pra gente, né? E assim, eu também quero agradecer, né? Porque, mulher é isso, né? Se emociona, né? É tão bom. Eu também acho que é muito bom. Mas agradecer, porque tá aqui é outro sonho. Né? Conhecer a Céu Agro foi assim um negócio fantástico na minha vida e estar nesse meio é algo que há muito tempo atrás seria impossível. Compartilhar isso num podcast visto pelo público de vocês há muito tempo atrás era impossível. Então é mais uma realização, né? E isso me faz acreditar que qualquer um pode. Qualquer um mesmo pode. E é sobre isso, né? É Deus que faz todas as coisas acontecerem. Eu só tenho a agradecer a vocês. Obrigada. Eu sou muito grata de poder estar aqui à frente desse podcast que é tão especial. Olha, nós falamos de tantas informações esse ano, Roseli, e de pessoas incríveis como você. Quando a gente for falar sobre LCA, CRASF, Agros, eu prometo que eu não vou chorar. Não vou chorar. Aqui a gente pode tudo, porque a gente está em casa, porque a gente quer isso mesmo, é trocar história, trocar conhecimento, é falar sobre perspectivas positivas, é falar sobre as dores e buscar as soluções. Esse é o Pode Aplicar, ele nasceu para trocar informação e conhecimento e expandir o que a gente já aprendeu com as outras pessoas. Muito obrigada, viu? Obrigada. E é claro,
A gente segue viagem e a gente se vê. Esse é o Pode Aplicar. Acesse as nossas plataformas YouTube, Spotify e confere todos os conteúdos, tá? Obrigada.